Bom dia a todos os nossos ouvintes. Meu desejo nessa manhã é que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor preencha os seus corações nesse novo dia. Estamos iniciando mais uma manhã com Deus. Vamos agradecer ao nosso Pai Celeste por mais esse privilégio de poder oferecer a Ele a nossa adoração e pela oportunidade que Ele nos deu de mais um dia de vida para estar com os nossos amados. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós te adoramos porque Tu és santo, Tu és fiel, excelso, supremo e muito digno de ser louvado. A Tua graça, o Teu amor excede ao nosso entendimento. E nós somos gratos por se importar conosco, mesmo falhos, imperfeitos. Senhor, inclina os ouvidos para nos ouvir e dispensa a nós cuidado diário e bênçãos incontáveis. Pai, nós queremos agradecer por mais uma oportunidade de uma manhã com Deus, por mais esse dia que se inicia, pelas bênçãos, pela Tua graça que nos sustenta. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez diante da Tua grandeza. E é maravilhoso pertencer a Ti, Deus tão grande, poderoso, Criador, sustentador do universo. Recebe, Senhor, a nossa adoração e que Tu nos conceda o Teu perdão sobre as nossas falhas, se cometemos algo que não foi do Teu agrado, mesmo sem perceber, que o Senhor nos perdoe. Abençoa, Pai amado, os nossos ouvintes, que o Senhor guie os seus passos e o sustente com Tua destra fiel no decorrer desse dia, atendendo às suas necessidades, pois Tu sabes do que eles precisam em cada área das suas vidas. Nos dá, Senhor, a Tua sabedoria, ilumina a nossa mente e prepara o nosso coração para receber a Sua mensagem. Cria em nós, ó Pai, um coração puro, uma fé fortalecida e um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar,
As provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Bom dia a todos, graça e paz seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, dos versos 3 a 5, que está escrito assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da tua palavra que lemos e ouvimos. Precisamos da iluminação do teu Espírito Santo, meu Deus, para entendermos a tua palavra. Por isso te pedimos, fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, compartilhar com todos sobre o tema um exemplo de fé inabalável. Timóteo é o destinatário das duas epístolas de Paulo que traz o seu nome. Ele era filho de pai grego e de mãe judia. Ele se juntou ao apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias. Na primeira epístola, Paulo se dirige a Timóteo, chamando-o de filho na fé. 1 Timóteo 1, verso 2 fala isso. E a Bíblia não fala a idade de Timóteo quando ele se juntou a Paulo. O que se sabe é que ele era um jovem, mas já se distinguia como fiel e era observado em seu caráter. Por conta disso, Timóteo foi representante de Paulo em várias igrejas, como por exemplo, 1 Coríntios 4,17 vai falar isso, Filipenses 2,19, 1 Timóteo 1,3, 2 Coríntios 1,1, Filipenses 1,1, Colossenses 1,1, 1 Tessalonicenses 1,1 e 2 Tessalonicenses 1,1. Em todos esses capítulos, o primeiro versículo sempre cita Timóteo junto com Paulo. Todos esses textos, Timóteo estava na companhia de Paulo e sendo um cooperador incansável.
O que podemos aprender com Timóteo nesse texto? Qual exemplo ele demonstra para nós que podemos segui-lo? O primeiro exemplo é que ele tinha uma fé verdadeira. E Paulo diz que Timóteo tinha uma fé sem fingimento. E acrescenta que essa fé tinha uma base sólida, baseada e alicerçada na palavra vivida e demonstrada na vida e caráter cristão de sua família. E Paulo, ele diz primeiro na sua avó Loide e na sequência da sua mãe Eunice. Timóteo, ele teve uma educação exemplar e que foi confirmada pelo seu próprio pai na fé, o próprio apóstolo Paulo. A sua avó Loide e a sua mãe Eunice prepararam o coração de Timóteo para aceitar a Cristo ao ensiná-lo as sagradas letras, as escrituras do Antigo Testamento, preparando-o desde a infância para reconhecer o Messias quando ele aparecesse. Segundo Timóteo 3, 14 e 15, vai dar mais ou menos essa margem para esse entendimento. E o que aprendemos aqui é que nós também devemos preparar os nossos filhos para estarem prontos quando Cristo agir em seus corações. Além disso, precisamos ensiná-lo a fim de que eles estejam também em condições de reconhecer quando o Salvador estiver trabalhando em suas vidas. E a única maneira de fazer isso é seguir o exemplo dessas duas irmãs, de Loide e Eunice, e ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Um segundo exemplo que nós aprendemos aqui é que Timóteo ele tinha um caráter alinhado com a palavra de Deus. Um caráter alinhado com a palavra de Deus. Na primeira carta, no capítulo 4, versos 11 e 12, Paulo deu uma instrução a Timóteo dizendo: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. E como ele podia fazer isso? Como é que ele conseguiria fazer isso? O texto continua. Como ele poderia fazer isso? Na prática da palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. É o que diz os versos 12. E Paulo disse a Timóteo para ele se dedicar a ler as Escrituras, e exortar e ensinar, e não negligenciar o dom que lhe foi dado. Essas instruções continuam pertinentes aos crentes de hoje. Nós também fomos chamados a seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combater o bom combate da fé. É o que Paulo recomenda aqui em 1 Timóteo 6,12. Ele diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Portanto, cumpre a nós, como pais, preparar os nossos filhos para distinguir entre o certo e o errado, entre a verdade e a hipocrisia, entre a fé e a incredulidade, entre a obediência à palavra de Deus e a negligência. Diante disso, que exemplo devemos seguir? Primeiro, o exemplo de uma fé inabalável e verdadeira. Segundo, sendo nós padrão para os fiéis. Essa é a recomendação que Paulo dá a Timóteo, que também é para nós hoje. Temos exemplos dignos de ser seguido. Esse texto nos ensina grandes lições
de obediência, de fé, de alinhamento com a palavra de Deus, de obediência e cumprimento dos nossos deveres. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cumprir os nossos deveres para com Ele. Sacrifício remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me sua face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Senhor, obrigado por esses momentos buscando a Tua presença, que nós possamos guardar em nossos corações e praticar tudo o que ouvimos nessa manhã. Continua conosco no decorrer desse dia e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.